Amém, queridos? Então, se você não for usar o seu celular, o seu smartphone para ler a Bíblia, desliga-o. Desliga-o. Porque estar aqui na presença de Deus e ali nas coisas do mundo é desrespeito, é desonra ao Senhor. E creio que nós aqui sabemos isso muito bem. Amém? Diga: eu entrego tudo. Diga: eu deixo tudo. Quero pensar com vocês e conversar com vocês a respeito dessa declaração. Eu deixo tudo. Eu entrego tudo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Marcos, capítulo 1. É o segundo livro do Novo Testamento. Amém, queridos? Querem a palavra de Deus? Querem a palavra de Deus? Que o Senhor nos agracie nessa noite, nos traga a sua palavra. Capítulo 1, versículo de número 16. Capítulo 1 e o versículo 16, que diz assim para nós: caminhando junto ao mar da Galileia. Acharam? Todos encontraram? Precisa de misericórdia de alguém aí? Tudo certo? Então tá, verso 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André. Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram, diga imediatamente, diga outra vez, imediatamente, na hora, no mesmo instante da voz, imediatamente, as redes e o seguiram. O seguiram. É assim que eles trabalhavam, era o trabalho deles. Deixaram as redes e o seguiram. 19. Pouco mais adiante, viu Tiago, o filho do Zebedeu, e João, o irmão dele. Tiago, filho do Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os seus empregados, em algumas Bíblias fala jornaleiros, que era o cara ganhar por dia. Olha só, deixando no barco seu pai Zebedeu, com os seus empregados, seguiram após Jesus. Amém, irmãos? Amém, queridos? Olhe para mim agora. Deixando tudo, largando tudo, se entregando completamente, imediatamente. Primeiro vemos o André e o Simão, o Pedro, deixando. Em segundo lugar, nós vemos o Tiago e o João deixando seu pai, ou seja, deixando a empresa. Não é apenas o emprego, mas a empresa. Deixando o seu pai com os seus funcionários. E seguiram após Jesus. Eu queria então pegar isso como tema e analisar as nossas vidas. Eles deixaram o que nós temos deixado. Eles largaram o que nós temos largado. Talvez você diga mais. Não tem mais e mais. É algo aqui dentro, olha. É algo aqui dentro de você. Um outro testemunho na versão do Mateus que é muito interessante é com relação ao próprio Mateus. O próprio Mateus, que também largou o seu alto emprego. E eu quero pensar nisso com vocês. Por exemplo, irmãos, quem aqui já conhece a história do Bartimeu, lá de Marcos capítulo 10?
Bartimeu cego. Bartimeu cego. Ah, pastor, mas o que foi que ele largou? Ele era cego, pastor. O que foi que ele largou? Ah, ele largou uma capa. O texto diz que quando Jesus o chamou, deixando a sua capa. E sabe o que é capa, irmão? Era a subsistência dele. Era a sobrevivência dele. A capa era a autorização de que ele podia pedir. A capa era uma legalização de que ele poderia estar ali à beira do caminho pedindo. Ele largou. Quando Jesus o chamou, quando alguém diz assim, ô Bartimeu, Jesus, o mestre, te chama. Ele largou a capa. E o amanhã, gente? E o amanhã? O que será do amanhã? Alguém pode pensar. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou ter amanhã? Mas aquele cego largou, deixou a sua subsistência. O que nós vamos entregar nessa noite, ou o que nós temos entregue nesses dias, era a subsistência dele, era a garantia do amanhã dele. Mas quando a voz chegou, até aquele momento ele gritava, Jesus, Jesus, Jesus. Mas agora a voz chegou, e não chegou olha só que foi uma voz por tabela. Foi uma voz que bateu no ouvido dos discípulos e os discípulos levaram. Porque, gente, quando a voz de Deus vem, não importa se é a mula que vai falar com você, se é a sua cadeira que vai falar com você, mas quando a voz vem, quando a voz do alto vem sobre a sua vida, é muito bom que você diga sim, Senhor. É muito bom que você diga sim, eis-me aqui, Senhor. Não importa se quem está falando é a cadeira, se é uma nuvem. Aquele Bartimeu, ele não pensou duas vezes. Ele deixou a sua capa, nem perguntou quem ficou com ela. Ele não fez um raciocínio lógico. Ele entregou, ele deixou e seguiu após Jesus. O que dizer daquele outro texto de Mateus capítulo 5? Aquele outro texto de Marcos também no capítulo 5. Ou melhor, Mateus não capítulo 5, capítulo 8. Marcos capítulo 5 também. Aquela mulher que tinha uma enfermidade. O texto diz assim, que havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma doença. Só que era uma doença estranha, porque ela despejava, ela derramava sangue. E qualquer um de nós sabemos hoje, que quando você perde sangue, você perde energia, você perde viçosidade, você perde o vigor. E aquela mulher perdia. Ela poderia então ficar numa cama a vida inteira. Mas o que foi que ela fez? Primeiramente ela tentou os meios errados. Ela ficou de lugar em lugar, procurando os charlatões da vida. Procurava um, procurava outro, até que ela ouviu falar de Jesus. Mas o que foi que ela deixou, pastor? Ela deixou ali a sua enfermidade. Mas pastor, deixar a enfermidade? Aí pastor, eu também deixo. Você deve ter ouvido falar de pessoas que se aproveitam das doenças. Você deve ouvido falar de gente que escora. Eu quero chamar aquela doença daquela mulher de muleta, aonde ela se escorava, ou ela poderia se escorar. Mas ela deixou após Jesus. Ela disse consigo mesma: se eu chegar até Ele, isso vai sair de mim. Ela deixou aos pés de Jesus. O que você vai entregar? O que você vai deixar aos pés do Senhor, meu irmão, minha irmã? O que nós deixaremos aos pés do Senhor? O que você vai largar aos pés do Senhor? Primeiro nós temos um cego, que agora vai ver. Agora nós temos uma mulher que está perdendo vida, e que quer vida. Ela quer viver. Ela tentou todos os jeitos. Mas agora, existe um outro homem. A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos. Qual o nome dele? Eu não ouvi? Nicodemos. Aí eu convido você para ler um pedacinho desse texto. Eu convido você para ver comigo no João capítulo 3, lá no João, para frente de onde você está. A menos que você já saiba decore e não queira ler, não tem problema. No João capítulo 3, nós temos alguém que vai largar alguma coisa. E diz assim, havia, no capítulo 13, João versículo 1, fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos
principais. Um dos mais importantes. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais. E este foi ter com Jesus de noite. Diga, Nicodemos, principal da religião. Ele vai, olha para mim aqui agora, ele vai conversar com Jesus. Jesus diz para ele assim, ó, você, Nicodemos, sendo mestre, ele era um mestre. E para ser mestre antigamente, o negócio não é igual hoje não. Hoje você vai lá, faz 2 aninhos de pós-graduação, faz um mestradozinho, tá pronto, acabou. Antigamente não, era uma vida. Esse homem era um mestre, um dos principais. Em outra versão fala que ele era um príncipe. Tem Bíblia que chama de príncipe, que não está errado também. Um dos principais. E ele começa a conversar com Jesus sobre a religião. Nós sabemos que o Senhor é mestre, Jesus. Sabemos que o Senhor é poderoso. O teu discurso é muito bom. A tua oratória é perfeita. O Senhor fala muito bem. Mal ele começou a falar, o que Jesus fez? Se você, Nicodemos, não nascer de novo, você não pode ver, diga ver o reino de Deus. Não pode ver, irmão, ver. Não é entrar depois. O próximo versículo é entrar, mas ele começa assim, ver o reino de Deus. O que ele está dizendo com Nicodemos? Nicodemos, se você não sair dessa, se você não entregar essa religiosidade sua, se você não abrir mão, Nicodemos, essa mania que você tem de saber tudo, de entender tudo, de chegar perto de mim e falar, eu sei, o Senhor é bom mesmo. Nicodemos, se você não deixar isso, Nicodemos, você não vai nem ver. Não vai ver. Não vai nem contemplar. Você tem que deixar isso. Você tem que deixar isso. Tem que largar isso. Tem que entregar isso. O Nicodemos foi ter com ele de noite. Por que ele foi de noite? Religião, irmãos. Diga religião. Porque religião é aquilo que você faz. Religião é aquilo que você faz para agradar a Deus. Mas aquilo que você faz na sua carne nunca agrada a Deus. Nunca vai agradar a Deus. Se o que você fizer não for resultado do encontro com Deus, filho, pode fazer o que você quiser fazer. Se o que você faz não for resultado de um encontro com Deus, de uma vida com Deus, de nada valerá as suas ações. Ele disse para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não deixar esses pensamentos, se você não abandonar esse padrão de raciocínio, você não vai nem ver. Mas aí chega o capítulo 7, meu irmão. No capítulo 7, é o mesmo Nicodemos, desse mesmo livro. No capítulo 7 de São João, os religiosos mandam prender Jesus. E os guardas vão lá prender Jesus. Quando os guardas chegam lá para prender Jesus, eles não conseguem prender Jesus. Os guardas voltam com uma mão na frente, uma mão atrás. Os religiosos perguntam, cadê o homem? Os guardas falaram, não dá. Mas por que não dá? Nunca ninguém falou como esse homem. Nunca eu ouvi alguém falar como esse Jesus. Aí o Nicodemos aparece. Aí o Nicodemos aparece convertido, dizendo, vocês já o ouviram? A nossa lei julga alguém sem primeiro ouvir. Vocês já experimentaram ouvir esse homem? Querendo dizer, porque eu já o ouvi. E quando eu ouvi, eu mudei. Quando eu o ouvi, a minha vida não foi mais a mesma vida. Quando eu ouvi esse homem falar, eu entreguei tudo, eu deixei tudo, eu larguei tudo, porque esse homem fala de um jeito que só Deus fala. Talvez hoje você tenha que deixar um padrão religioso. De repente hoje a sua religiosidade,
a sua idolatria. De repente você anda adorando objetos de igrejas, substância de igrejas. De repente até hoje você ainda adora as águas oradas, os olhos orados, o altar de uma igreja. De repente você ainda acredita em pastores, de repente você ainda acredita em apóstolos. De repente nessa noite você é chamado para largar isso, porque o Nicodemos teve que deixar. O Nicodemos largou aquela religiosidade que não tinha nada a ver com Deus. Ele era o principal, ele era um dos mestres, ele era bem formado, ele era bem informado, ele era capacitado, mas ele largou tudo, meu irmão. Que tal se você ouvir a voz do Espírito Santo hoje, que fala com você, eu tenho certeza disso, e você largar também, assim como Pedro deixou as redes, assim como Tiago e João deixou o seu barco. Não é hora de você largar, de deixar, de se render, e de se render a Ele, não de um jeito religioso, mas com o seu coração. Largar essa vida religiosa. Mas tem outro personagem na Bíblia, outro personagem na Bíblia, o nome dela é Maria. O texto de Lucas vai dizer para nós, lá no Lucas capítulo 10, vai dizer para nós que Jesus chegou na casa de Marta e Maria. Marta e Maria, elas o receberam muito bem, talvez assim como muitos de nós recebemos Jesus. Elas o receberam tranquilamente, preparou um café para ele, arrumou um assento para ele, ele se sentou ali. Mas irmãos, a Maria não apenas preparou algo para ele, um assento, um consolo, um conforto, um apoio. Não apenas a Maria fez isso, mas o texto bíblico diz que a Maria reclinava aos pés de Jesus para ouvir-lhe, para ouvi-lo, reclinada aos pés dele. Mas pastor, o que foi que ela deixou? Espera. O que foi que ela deixou? A irmã dela chega, a Marta chega e diz: Jesus, não está vendo que a minha irmã me deixa trabalhar sozinha? Você não está sabendo, Jesus, que eu estou aqui atarefada, eu estou aqui com coisas acumuladas, serviço acumulado, e a minha irmã está aí aos teus pés. Você não está vendo que a minha irmã está me deixando sozinha? O que Maria largou, pastor? Maria largou a agitação da vida. Talvez você passe pelo primeiro exemplo, talvez você passe pelo segundo exemplo, talvez você passe pelo terceiro exemplo, talvez você passe pela mesma experiência do cego Bartimeu, talvez você deixou sua capa também já faz tempo, pode ser que você já teve a experiência da mulher de fluxo de sangue, pela experiência do Nicodemos, largou a religião velha. Mas quem sabe a agitação da vida, a segundona gorda que chega amanhã, a segundona semana que vai começar, e você já começa a chorar, porque agora você vai voltar para a igreja domingo, e acha que só vai falar com Deus domingo. Que tal, querido, se você deixar também as agitações da vida, e se reclinar aos pés do Senhor um minuto sequer, e ouvir o Senhor. A Marta disse: olha, minha irmã e aos teus pés, manda que ela me ajude. Jesus disse: Marta, Marta. Talvez ele diga para você agora: fulano, fulano, fulana, fulana, homem, homem, mulher, mulher, quando é que você vai entender que estar aos meus pés é a melhor parte? Quando é que você vai compreender que estar na minha presença é a melhor parte? Ele disse: Marta, Marta, você está angustiada, apressada, focada em muitos afazeres, Marta. Marta, Marta, querendo dizer, você vai levar isso para a sua morte? Você vai levar isso além túmulo, Marta? Marta, Marta, sua irmã Maria escolheu a melhor parte.
E isso que ela escolheu, Marta, não será tirado dela. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Quando você escolhe ficar com Jesus, o diabo não vai tirar, Satanás não vai tirar, o mundo não vai tirar, as improcriações da vida não vai tirar, os incômodos da vida não vai tirar. Quando você escolhe. Mas pastor, será que é assim mesmo? Você já experimentou? Não por mim, não por esse culto, mas por Jesus. Hoje em dia tem um movimento aí, sabe, irmão? Movimento que você pode ficar sem a igreja. Eu estou com uma frase aqui, eu ainda não analisei ela não, mas está me parecendo que é o seguinte, olha: evangelho sem estar na igreja é igual um evangélico sem cruz. Sabe, tem um novo movimento aí que você pode ser cristão em casa. Eu acho que nós temos que ser cristão em casa mesmo, temos mesmo. Mas viver uma vida evangélica sem igreja é o mesmo que você falar que é cristão sem cruz. Não dá para ser salvo sem cruz. Não dá para ser liberto sem cruz. Ela escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar. Ela escolheu o quê? Ficar aos meus pés e ouvir-me. Ao sair daqui, não diga eu ouvi o Clóvis. Ao sair daqui, não diga eu ouvi o Antônio. Ao sair daqui, não diga eu ouvi o Afonso. Mas ao sair daqui, que você possa dizer: eu ouvi Jesus. E eu larguei as minhas redes. Eu ouvi Jesus. Eu larguei a minha capa. Eu ouvi Jesus. Eu larguei a minha religiosidade que não funciona. Eu ouvi Jesus. Eu larguei as agitações da vida. Eu larguei as agitações da vida. Larga, deixa, abra mão. Marta, 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 Marta. Até quando você vai estar agitada de um lado para o outro? A sua irmã Maria escolheu a melhor parte e não será tirada dela. O que você vai entregar nessa noite? Espero que você tenha já encontrado o que você vai deixar nessa noite. O que você tem que largar nessa noite? Nesse mundo onde o lazer é adorado e venerado. Nesses dias onde o lazer, as viagens são adorados e venerados. Onde a gente vende tudo para comprar as nossas férias no fim do ano. Onde a gente faz tudo. Ah, meu irmão, o que é que você vai largar? O que é que você vai deixar? O que o Espírito Santo está falando para você? Porque esses homens, deixando as suas redes, o seguiram imediatamente. Não espere esfriar. Não espere esfriar. É um relacionamento estranho? É uma amizade estranha? Que não está te edificando e sim jogando você cada vez mais no buraco, e um senso de culpa toma conta de você. O que você tem que deixar nessa noite? O seu serviço está tirando a comunhão com a sua família. Você trabalha de som a som e não tem vida familiar. Os jovens que vão vencer amanhã, os jovens que vencerão em Cristo amanhã, são os jovens que verão seus pais conversarem. Os filhos que verem seus pais conversarem são os filhos que vão vencer amanhã. O que você vai deixar? O que você vai largar nessa noite? Mas o último ponto, o último exemplo que eu quero trazer aqui é sobre um homem chamado Lázaro. Quem conhece o Lázaro aqui na igreja? Quem conhece o Lázaro do capítulo 11 de São João? Levanta a mão. Lázaro foi o cara aqui? Foi o cara aqui? Antes disso, antes de ressuscitar, ele fez o quê? Fala para mim, irmão. O Lázaro, antes de ressuscitar, fez o quê? Fala mais alto para mim. Me ajuda a pregar. O que aconteceu com ele? Ele morreu. O Lázaro morreu. Sepultado. Morto. Mortinho.
não respirava mais. Você poderia enfiar nele uma faca, ele não ia gritar. Você poderia apresentar para ele uma mulher pelada, ele não ia falar, que mulherão, hein? Não ia. Você poderia apresentar para ele uma mala de dinheiro, nada. Mas o Lázaro morreu. Capítulo 11 de São João vai dizer isso para nós, que Lázaro morreu, foi enterrado. E eu quero trazer esse exemplo então para nós. Lázaro morto. Aí Jesus chega. 4 dias depois, Jesus chega na aldeia onde está Maria e Marta de novo, chorando, soluçando, gemendo, porque o irmão, que era o supridor delas, que era o que mantinha ela, o mantenedor delas, morreu. Elas estão chorando. Aí Jesus chega. Quando Jesus chega, elas falam, já cheira mal, não tem mais jeito, está cheirando mal. Irmãos, siga Jesus, largue tudo por Jesus. Não há impossíveis ao Senhor Jesus, não há impossíveis, não há dificuldades, não há barreiras, não há. Elas disseram, já era, cheira mal, não dá, não tem jeito, está cheirando mal. Ele diz, eu já não disse para vocês que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Diga glória. A palavra glória quer dizer peso, irmão, peso. O peso de Deus. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Mas, Senhor, abram o túmulo. Abram o túmulo. E abriram o túmulo. E ele diz de novo a voz dele, ele diz, Lázaro, vem. Lázaro, vem. O que Lázaro largou? O túmulo. Pode ser que tenha alguém aqui que já chegou nesse ponto. Pode ser que você, irmã, irmão, é túmulo para você. Já não tem mais jeito. Eu fui exposto. Eu fui flagrado. Eu fiz bobagens. Deus não ouve a minha oração. Não tem mais jeito para mim. Eu fiz besteira. Ele diz, Lázaro, vem para fora, Lázaro. E o texto diz, irmão, o texto diz que o homem saiu. Talvez você hoje precisa sair do túmulo, largar esse túmulo, largar essa caverna, largar esse buraco, largar essa jaula, largar essa cadeia, largar essa escravidão. O Lázaro estava dormindo, irmão. A própria irmã dele disse, eu sei que ele dorme. Talvez é essa a verdade que nós tenhamos aqui. Sair desta sonolência. O Lázaro já estava garantido mesmo, ia para o céu. Era um servo de Deus. Mas ele diz, não é hora, Lázaro, sai. Chega de sonolência. Então o último ponto dessa ministração é para vocês largar esse túmulo, largar a morte. Não chegou o tempo de você ficar prostrado. Não chegou o tempo de você ficar acabrunhado. Não é o tempo de você ficar assim. Sai, larga esse túmulo, larga essa sonolência, larga essa dormência, larga essa inutilidade, porque a voz do Cordeiro está no seu tímpano, porque a voz do Cristo eterno está no seu coração. Larga isso nessa noite e diga como os discípulos disseram, eu te seguirei, Senhor, eu te seguirei, Senhor. Larga tudo, deixa tudo, se renda diante dele. Não fique pensando que sozinho você pode. Sozinho você não pode.
Você sabe que não pode. Você está morto assim. Continuará morto assim. Larga esse túmulo. Larga esse necrotério. Larga essa geladeira. E venha para o fogo. Venha para a presença do Altíssimo. Pastor, mas o senhor não sabe da minha vida. Realmente não sei. Pastor, o senhor não conhece a minha vida. Realmente não conheço. Mas eu conheço aquele que te chama. Eu conheço aquele que te escolheu. Eu conheço aquele que morreu por você. Eu conheço aquele que ressuscitou por você. Eu conheço aquele que disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Eu conheço aquele que morreu por você. Eu não te conheço mesmo não, e é bom que eu não te conheça. Mas aquele que conhece tudo e todos te conhece e está te chamando. Vem para fora. Saia desse túmulo, largue essa capa, largue essa morte, larga e venha para a vida. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Noite de restauração, noite de mudança, noite de renovação. Larga, deixa isso, entrega a tua vida a Ele, tenha certeza de que é para Ele, porque aquele homem ouvindo a voz dele, largou a capa, aquela mulher ouvindo a voz dele, largou a sua doença,